Fala pessoal, tudo bem? Então agora eu quero entregar para vocês um bônus extra, tá? Isso aqui é um over delivery, isso aqui não estava previsto, você não comprou isso, mas isso aqui é uma das coisas que mais fez diferença no meu jogo e eu acredito que também vai fazer diferença no seu jogo, por isso eu quero entregar para você esse bônus de gatilhos mentais. Então o que eu vou te passar agora são conceitos, são técnicas, são formas de comunicação, são coisas para você pensar, para fritar o seu cérebro, tá? Então não é uma coisa que você vai conseguir, tipo, não é uma técnica que você vai aplicar nesse instante. É uma coisa para você pensar, refletir, para você começar a colocar na sua comunicação. E isso aqui vai contribuir não só para o seu funil, vai contribuir para as suas negociações, vai contribuir para a sua oferta, para o seu lançamento, vai contribuir para tudo na sua vida. Isso aqui tem um poder gigantesco, tá? Gigantesco. Depois que eu conheci isso aqui, assim, pessoal, eu posso falar para você que está aí do outro lado, eu sou programador. Tá? Se você já teve a oportunidade de conversar com um programador, você deve saber o que eu vou te falar agora. A gente é ruim de papo, tá? A gente é ruim de conversa. E eu tive que me aprimorar, aprender a conversar para poder aprender a dialogar com as pessoas. Eu nunca imaginei que eu ia estar dando uma aula, nunca imaginei isso na minha vida, tá? Eu fiz um ano de matemática, antes de me tornar programador, eu fiz um ano de matemática, antes de cursar a faculdade de programação. E na faculdade de matemática, quando eu olhava para os professores dando aula, eu falei, isso aqui não é para mim. Eu desisti no terceiro semestre, no terceiro bimestre, porque eu falei, não, isso aqui não rola. Isso aqui não é o que eu quero para minha vida. Eu sou apaixonado por matemática, mas eu não ia ter aptidões para dar aula, sabe? E isso era o que eu imaginava. E aí eu comecei a aprender a me comunicar, comecei a aprender a conversar com as pessoas de uma maneira mais eficiente, né? Então estudei, não é uma coisa, não é uma habilidade que eu nasci com ela, igual às vezes muito de vocês, habilidade de vendas, habilidade de persuasão, é uma coisa que eu tive que desenvolver. E quando eu conheci gatilhos mentais, isso aqui foi uma das coisas que mudou meu jogo, até na vida pessoal, sabe? Eu me tornei uma pessoa muito mais influenciadora, uma pessoa muito mais persuasiva, entendeu? Então é um poder. Se você não conhece, isso aqui é um poder que você está ganhando. Se você já ouviu falar, mesmo assim vai complementar o que você já sabe. E uma última coisa que eu quero te dizer, use para o bem, tá bom? Isso aqui serve para o bem e para o mal. Use para o bem. Depois não quero pesar minha consciência de saber que você usou para o mal. Então eu sei que aqui só tem pessoas boas, por favor, use todo esse conhecimento agora para o bem. Vamos lá. Então os gatilhos mentais, eles são divididos aí eu dividi em 4 tipos, tá? Eu não lembro agora se isso aqui realmente um contexto de divisão que eu aprendi em algum lugar. Eu já fiz N cursos de copy, N cursos que trata especificamente de gatilhos mentais, mas eu acredito que se está dividido dessa forma aqui, provavelmente é a maneira mais eficiente. O primeiro tipo de gatilho mental é o tipo de permissão, tá? Então, o gatilho de permissão, vamos lá, vamos falar sobre esses gatilhos de permissão. O primeiro gatilho de permissão é o gatilho da reciprocidade, tá? O gatilho da reciprocidade. O que é o gatilho da reciprocidade? É quando você faz alguma coisa para outra pessoa e ela é como se ela ficasse em dívida com você, tá? Então, até tem um livro muito legal que eu li, que é As 48 Leis do Poder. Acho que é isso. As 48 Leis do Poder, se eu não estiver enganado. As 48 Leis do Poder, eu acho que é isso. Nesse livro, ele fala o seguinte. Ele fala que uma das formas de você ter poder é você não dever favor para os outros. Uma das leis do poder é essa. É você sempre pagar o certo, é você sempre pagar suas dívidas, sempre se você deve um favor para alguém, retribuir o favor, porque a sensação de dever um favor, essa sensação ela é poderosíssima para os negócios. E aí a gente está falando da reciprocidade. É quando você faz uma coisa para alguém e a sensação é que ela fica em dívida com você. Isso é muito forte. Uma forma de fazer reciprocidade é a recompensa, é o que a gente vem tratando nas aulas. Um e-book, um conteúdo de extremo valor, tá? E quando a gente fala de uma recompensa de extremo valor, não é uma coisa que o cara faz uma pesquisa, dá um Google ali e ele encontra. É uma coisa que você realmente dedicou tempo para compilar aquela informação, dedicou tempo, ou revelou um segredinho seu. Mesmo que seja um segredinho no meio do quebra-cabeça que ele não conseguiria sozinho, mas um segredo. Então, isso é você gerar valor. E aí você tem a reciprocidade. Então, qualquer coisa que você consegue fazer para o outro para gerar uma sensação que você deve um favor para ele, é poderosíssimo. Tem um exemplo, tem um cara que que ele sempre faz favores para mim, é o Ricardo Silva. O Ricardo Silva é um grande amigo meu
E ele é um cara que ele é um guia para mim, ele é um grande parceiro e ele sempre está me ajudando em várias situações. Me apresentando um contato que eu preciso, ele me dá uma orientação que eu preciso, ele me ajuda a abrir uma ponte, ele veio aqui, deu um treinamento para o meu time, saiu lá de Florianópolis, veio aqui para Rondon, Paraná, dar um treinamento para o meu time. Então é um cara que ele me faz muitos favores. Ele é um cara que se ele me ligar hoje e falar, Rafa, eu preciso de 10 mil emprestado, eu tenho que mandar. Eu tenho que mandar, porque o volume de favores que eu devo para esse cara é tão grande que eu não consigo mais pagar. Então, a reciprocidade é algo poderosíssimo. Lembre-se disso. E como que a gente gera reciprocidade no outro? Fazendo bem. Faça o bem, e aí entra aquela frasezinha clássica, né? Faça o bem que vai voltar para você. Então, é um gatilho. Você pode utilizar no seu trabalho e faz muita diferença. Coerência e compromisso, tá? É outro gatilho. Assumir um compromisso com a sua audiência e manter a coerência interna. Quando você assume um compromisso, isso é um gatilho muito forte. Isso mostra que você é uma pessoa comprometida, mostra que você é uma pessoa forte. E uma das formas que eu utilizo para manter a disciplina, a gente fala que a gente precisa de mais disciplina para vencer, para ter resultado. Isso é um gatilho que eu uso para mim, esse gatilho da coerência e compromisso. Porque o que acontece? Às vezes eu quero fazer alguma coisa. Por exemplo, eu tomei a decisão agora, recentemente, que eu queria começar a trabalhar mais meu Instagram. Uma forma de me aproximar mais das pessoas ali, daquele pessoal, daquele gênero de Bob, daquele gênero de cliente. E eu não estava explorando tanto. Então, o que eu fiz? Eu criei uma comunicação pública dizendo que eu iria começar a fazer Instagram. Dizendo que algumas ações que eu começaria a fazer no Instagram. Agora eu sou obrigado a fazer isso para quê? Para manter a minha coerência e meu compromisso com a minha audiência. Então, eu criei um compromisso público, tá? Então, isso é uma coisa fortíssima. Teve alguns projetos que eu já lancei, o MDN foi um treinamento desses, que eu fiz as pessoas se comprometerem com uma meta dentro do grupo. Isso é muito forte para gerar engajamento nas pessoas. É muito forte. Quando você cria algum objetivo que a pessoa tem que se comprometer, então, na época foi o seguinte, o que você pode fazer nesse fim de semana que vai mudar o jogo do seu negócio? O que você pode fazer nesse final de semana que vai mudar o jogo do seu negócio? Tá? Então, isso foi uma forma de criar comprometimento público ali no grupo, e eu vou falar para vocês, todo mundo se movimentou. Então, coerência e comprometimento é um excelente gatilho para você utilizar para gerar engajamento e também para ajudar você a ter mais disciplina, a se autodisciplinar, entendeu? Então, lembra disso. Quando você se compromete só com você, só dentro de você, na sua cabeça, é muito fácil você ficar arrumando desculpa, você procrastinar, você deixar para depois. Agora, quando você se compromete com o outro, é mais difícil. Porque aí você tem que passar você para trás e também passar o outro para trás, tá? Então, é um gatilho muito bom também. O gatilho da prova, tá? Prova, isso aqui... eu gosto do Rafael Albertoni, meu xará. Eu tenho uma live com ele também, depois você pode pesquisar, mas você pode pesquisar sobre esse cara, ele é magnífico para falar sobre copy. E ele fala bastante. E eu lembro de uma frase do Rafael Albertoni que ele falou na live que a gente fez junto, que foi o seguinte: a melhor forma de você vender na internet é provando. Tá? Prova. Você falou alguma coisa? Prova. As pessoas querem provas. Com o volume de desinformação, que tem na internet hoje, está muito difícil as pessoas acreditarem na gente. Então, se você falar e você conseguir provar o que você está falando, pronto, aí você arrebenta. Então, quanto mais você conseguir mostrar para as pessoas que o que você está falando é provado, é comprovado, pronto, aí você vai conseguir ter muito mais êxito aí nas suas vendas. Então, prova na minha opinião, é um dos principais gatilhos mentais que existem, tá? Aí tem vários tipos de prova. Tem prova de redes sociais. Então, prova que você pode coletar no Instagram, que você pode coletar no Facebook. Tem prova em depoimento, tá? Então, a pessoa realmente manda para você um depoimento em vídeo, em texto. Esse é um dos que eu mais gosto. Por incrível que pareça, pessoal, tem gente que tenta ainda driblar isso aqui, tá? Criar provas falsas. Então, a prova ela tem que estar muito, muito real, tá? Então, se for uma prova em texto, pega realmente o print do WhatsApp, pega o print do Facebook, da rede social, pega o print, se for em vídeo, faz o mais natural possível, porque tem gente que contrata pessoas para fazer provas, tá? Então, é complicado isso aqui. Complicado no sentido da veracidade. Então, funciona muito bem, mas você precisa tentar tornar o mais verídico possível.
Ranking do Google é prova. Já vi muita gente usar o ranking do Google. Então, tipo assim, meu site é o primeiro do Google, nossa página é a principal, empresas parceiras, entendeu? Até, tipo assim, outros tipos de prova ISO. O próprio IBC usa muito. Se alguém já fez coach no IBC, deve ter visto lá nas paredes deles que tá lá, a marca IBC, aí embaixo tá ISO 9001. Isso aqui é uma prova irrefutável de que a empresa é organizada, de que eles são comprometidos, de que eles estão tentando fazer a coisa certa, entendeu? Então, tem vários tipos de provas. Você tem que pensar quais os tipos que a sua empresa atende. Então, tipo assim, Anvisa, se é dependendo do tipo de produto, licenças para operar, parceiros estratégicos, entendeu? Quem são os parceiros estratégicos, pessoas referências do mercado. É tudo maneira de você provar. Empresas que você atende, clientes que já foram atendidos com celebridades. Por exemplo, o Érico Rocha. Esse aqui é um exemplo. O Érico Rocha, hoje, ele vende muito mais fórmula de lançamento do que antigamente. Andressa Cossano. Hoje ele vende muito mais fórmula de lançamento do que antigamente, porque ele usa essa prova. 400 pessoas já fizeram o tal do 6 em 7, entendeu? Então, prova é o que mais vende. Quantidade de alunos, clientes, faturamento. Então, todas as maneiras de você criar provas. Aí, um outro gatilho que é muito, 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 muito poderoso é a autoridade. Então, a pessoa pergunta assim para mim. Algumas pessoas que compram o lead todo dia me perguntam, falam, Rafael, eu preciso de autoridade para começar a vender? Não, não precisa. Gatilho, a autoridade é um plus, é um gatilho que ele ajuda você, ele amplifica você, mas não é uma necessidade. Se você tem uma boa história, se você tem uma boa comunicação, uma boa copy, a autoridade é um plus a mais. Ele não vai definir se você vende ou não vende. Tá? Muita gente acha que isso aqui é a base para fazer venda na internet. Eu afirmo para vocês que não é. Tem um cliente meu, chama Felipe Barcelos, ele trabalha com importação. Felipe, ele começou lá atrás comigo, desde 2014. E ele tem um curso que ensina as pessoas a importar da China. E quando o Felipe lançou, ele não era uma autoridade. Então ele ensinava os jovens como ele. O vídeo que ele gravou era num quarto simples, você via que ele era um menino mais humilde, você via que ele era um menino mais pobre. E o vídeo foi gravado num quarto simples, com uma linguagem simples que conectava com o Bob, que conectava com a persona dele. Era o outro jovem que estava lá do outro lado, querendo aprender uma técnica para comprar uma camiseta, para comprar um boné, para comprar um short, para comprar uma roupa mais legal e pagar um preço que está na condição dele. Então o Felipe não tinha autoridade e ele vendia muito isso aí. Tipo, 300 mil por mês, 500 mil por mês, tá? De repente, o Felipe começou a se tornar autoridade. Ele entrou nos masterminds, ele entrou nos grupos. E aí, o que aconteceu? Ele começou a ser influenciado a produzir um material mais profissional, a produzir um material de extrema qualidade. Quando ele produziu esse material de extrema qualidade, já não era mais aquele quarto simples, era um lugar massa. Já não era mais uma linguagem simples, era uma linguagem massa. Sabe o que aconteceu? Ele vendeu menos. Ele passou a vender muito menos. Por que ele passou a vender muito menos? Porque perdeu a conexão. Então, a autoridade, mesmo ele tendo bastante prova social, mesmo ele falando que já ajudou muitos jovens, falando isso, falando aquilo, mesmo depois de ter se tornado uma autoridade na área dele, ainda assim, ele perdeu a conexão. Então, é muito importante você entender isso. A autoridade, ela é para você criar mais conexão com a sua audiência. Um bom exemplo disso é um cara que eu vou citar agora, chama Anderson Rey, R-E-Y, Dinho. Anderson Rey Dinho. Ele é meu cliente também. E o Anderson, ele é um cara que ele ganhou dinheiro ensinando as pessoas a consertar ar-condicionado. É outro infoproduto, mas a mesma lógica serve para qualquer business. Mas ele ganhou dinheiro ensinando as pessoas a consertar ar-condicionado. Show. Qual que é a diferença do Anderson? O Anderson, ele ficou muito rico também. Ele também ganhou muito dinheiro. Hoje ele tem apartamento virado para praia em Floripa. Hoje ele anda de Land Rover. Só que ele ainda investe metade do dia dele. Ele criou uma empresa que chama Refrimar, tipo uma franquia. E ele ainda investe metade do dia dele, sabe para quê? Para fazer visita para cliente, para consertar a máquina de lavar, consertar ar-condicionado. E ele disse isso na palestra do evento que eu produzi em 2019. Ele disse isso na palestra, que ele continua fazendo isso porque ele não pode perder conexão com a audiência dele. Ele tem que manter a conexão, então ele tem que sentir as dores que ele sente. Olha como isso é lindo, entendeu? É a mesma coisa que eu tentar vender para vocês, todo esse processo de funil de vendas, de lead todo dia, de não sei o quê, e eu não aplicar isso. Qual é o sentido? Qual é a lógica? Então, a autoridade é um gatilho poderosíssimo e a gente tem que entender a utilidade dele e como usá-lo ao seu favor.
mas é um gatilho muito forte. Aí a gente tem os gatilhos de interesse, tá? Então a gente tem antecipação, que eu já venho falando bastante sobre ela. Então antecipação é um gatilho poderosíssimo. Quando você trabalha de alguma forma a antecipação nas pessoas, quando você traz esse efeito de que vai vir alguma coisa, que o cara não sabe direito o que vai rolar, mas ele está entendendo que é alguma coisa muito boa, que fica aquele mistério no ar, e isso é muito forte. Essa emoção da antecipação é uma emoção muito forte. Sabe quando você está lá no... Quem, por exemplo, gosta dos filmes da Marvel, eu e meu filho, é um dos nossos maiores prazeres ir no cinema e assistir os filmes da Marvel. A gente assiste todos. E, na verdade, a gente assiste vários filmes no cinema, mas os da Marvel a gente não perde um. E quando você está assistindo um filme da Marvel, geralmente tem o pós-crédito. Então, acabou o filme, você fica lá passando os letreiros, aí depois vem o pós-crédito. Aí começa, mostra uma cena, não sei o quê. Aquilo deixa a gente louco, sabe? Deixa a gente maluco. Você fica um ano maluco por causa daquilo. Você chega em casa, você quer pesquisar no celular, você quer saber o que pode acontecer, você quer ver se tem algum fórum que já está falando sobre aquele assunto. A gente surta. E olha que eu não tenho muito tempo, mas eu ainda dou uma surtadinha. Agora, a molecada deve ficar alucinada. E aí, sabe o que acontece? Vende outros filmes, vende bonequinho, vende outros tipos de produto, vira patrocínio de outros produtos e assim sucessivamente. A antecipação é um gatilho poderosíssimo. E você pode utilizar no seu negócio de formas muito simples, tá? Então, o próprio fórmula de lançamento, ele é um exemplo desse. Então, ele usa muita antecipação, muita antecipação. Você vai entregando, falando que vai vir alguma coisa pela frente, entregando um conteúdo, e aí, pum, você lança aquele serviço, aquele produto. Você pode fazer antecipação, por exemplo, para lançar uma turma nova de um curso. Você pode fazer antecipação para lançar um produto novo no seu consultório, um produto novo no seu consultório, entendeu? Então, você pode criar antecipação tanto para produtos físicos, para serviços, para produtos digitais, não importa. Dá para você adaptar esse conceito para dentro do seu negócio. É só você criar uma forma de instigar as pessoas, entendeu? Tipo eu falar assim para você, ó, agora eu vou revelar um negócio para vocês, vocês vão ficar malucos. Eu adoro fazer isso com o meu time. Se tiver alguém do meu time assistindo, eles sabem disso. Ó, pessoal, eu tenho uma coisa para revelar para vocês aqui que, ó, isso aqui vai mudar o jogo, tá? Isso aqui vai mudar o jogo. E eu preciso que vocês entendam que tem que aplicar o que eu vou ensinar, tá? Tem que aplicar. E eu não vou ensinar isso aqui para vocês deixar esse conhecimento de escanteio. Não vou, tá? Então, pessoal, ó, levem a sério o que eu vou falar agora. O cara fica ali dentro, ele fica assim, ó, Rafael, seu filho da puta, fala isso, fala logo, o que tá acontecendo? Não sei o quê. E às vezes eu crio esses gatilhos no meu time, até às vezes de 1 hora ou até um dia, entendeu? Deixa eles loucos aí para sentir uma emoção maior, entendeu? Para sentir um impacto maior naquela ideia, naquele projeto, sabe? Então, dependendo da forma que você comunica, você perde esse efeito que você pode dar, essa sensação de caramba, o que está acontecendo? Um drama, entendeu? Então, pensem a respeito disso, usem antecipação. É um gatilho muito bom, muito massa. E quando a gente lançou a Edital lá atrás, foi o gatilho que a gente usou o primeiro. Acho que eu comentei isso nas primeiras aulas, mas só para reforçar, é muito forte. Novidade, tá? Então você tem uma novidade, aí você pode trabalhar também o efeito antecipação. Então, mas a novidade, ela pode ser trabalhada com antecipação, mas ela também pode ser trabalhada sem antecipação. Então você pode só simplesmente ter uma página que fala que é alguma novidade que está acontecendo. Ó, isso aqui é uma novidade, tá? Dá uma olhada e tal. Sabe quando você vai na loja, você chega lá e a pessoa fala, ó, isso aqui é um lançamento, isso aqui acabou de chegar, é novidade? A minha esposa, ela só gosta de comprar produto para minha casa que é lançamento. Se ela chegar na loja e o cara falar que já está lá 6 meses a 1 ano, ela fala, não, isso aí já está passado. Então, ela quer as coisas que são novidade, que são lançamento. Então, é um gatilho muito simples, muito básico, mas às vezes a gente esquece de utilizar. Então, torna consciente e explora. O gatilho da curiosidade. Isso aqui é massa. Que é o descubra, o segredo, a revelação. Esse tipo de gatilho é muito forte. Então, dentro do bônus de headline que eu dei para vocês, tem vários modelos lá de gatilhos de curiosidade e são formas de você explorar que também pode gerar muito resultado, tá? Controvérsia, polêmica. Esse aqui é um dos mais poderosos que tem, tá? Assim, é um dos mais poderosos. Esse gatilho da controvérsia, assim, o problema é que você usa ele, vem hater de caminhão, tá? Então você tem que estar muito preparado para usar esse. Eu, sinceramente, nesses 6 anos aí trabalhando com marketing digital, na G Digital, teve muito poucas vezes que eu usei a controvérsia. Então, você tem que ser muito ousado
Mas, assim, isso aqui dá um resultado gigante. 2 dicas para usar o gatilho da controvérsia. Primeira, esteja preparado para haters. Segunda, tenha muita convicção do ponto que você vai defender. Porque se tiver uma lacuna que alguém puder explorar, eles vão explorar. Tá? Quando você traz uma polêmica, você pode olhar as redes sociais. Quais são os posts que mais bombam nas redes sociais? Polêmica. Polêmica traz muita controvérsia, traz muito engajamento, mas ao mesmo tempo é perigoso. Então, observar, se você tiver coragem de usar isso, igual o pessoal da Empíricos, o post mais polêmico que eles fizeram, o principal gatilho que eles trabalham na Empíricos é polêmica. Mas o principal deles foi o fim do Brasil. Eles criaram um post bem polêmico falando o fim do Brasil, entendeu? Isso foi muito forte. E deu muita repercussão, entendeu? Então, e foi bem numa época que tava todo mundo tipo colocando até bandeira para fora de casa, sabe? O pessoal tava colocando até bandeira de tão nacionalista que tava o país nesse momento que eles fizeram essa campanha o fim do Brasil. Então foi uma parada muito forte mesmo e levou a empresa deles para outro patamar, mas também fez a empresa deles ganhar bastante hater. Então tem que estar preparado. Tá? Tem uma campanha de controvérsia que eu sou louco para fazer, que é essa aqui, ó, o fim do marketing digital. Eu sonho em fazer isso aqui. Por que eu não fiz ainda? Estou me preparando para fazer, tá? Então, você que está assistindo essa aula, é um segredo nosso, mas em algum momento você vai ver uma campanha dessa aqui. Tem algumas lacunas que eu preciso resolver ainda para poder fazer essa campanha. Mas essa campanha, tipo assim, isso aqui é uma parada que pode levar a gente para um outro patamar, entendeu? Então, esse tipo de gatilho de polêmica é muito poderoso. Então, fica a dica aí da controvérsia. Surpresa, tá? Surpresa é uma parada muito massa. Surpresa é um gatilho que você pode usar em várias situações diferentes. Então, por exemplo, eu estava fazendo uma live uma vez, várias vezes eu fiz isso. Aí eu falava assim, ó, quem fica até o final da live comigo, eu vou sortear um livro, tá? Mas você não pode só ficar, você tem que comentar, você precisa engajar. E aí eu mostrava o livro e falava que eu ia sortear para as pessoas que comentaram e engajaram no final da live. Então, isso é um gatilho muito bom. Isso é um negócio que soma bastante. Sabe? Uma surpresa, você não prometeu isso na live e é algo que contribui bastante. Por exemplo, essa aula de gatilhos mentais aqui, ela entra nesse gatilho da surpresa. Você não sabia que ia estar isso aqui, entendeu? Você não sabia. Então, eu desperto em você várias coisas com isso. Um senso de gratidão, um senso de reciprocidade, um senso de, pô, ele realmente se preocupa comigo. Então, esse gatilho da surpresa ele é muito bom, sabe? Isso aqui, quando você consegue surpreender a pessoa de alguma coisa, isso é muito positivo. Exclusividade. Esse é muito forte. Quando a gente trabalha os grupos do WhatsApp, isso aqui é um dos principais gatilhos que a gente utiliza. Se você já participou de algum grupo do WhatsApp nosso, você deve ter visto já. Então, a gente sempre fecha o grupo. Quem entrou, entrou. Quem saiu, não entra mais. Então, é um gatilho que as pessoas que estão ali, elas vão ter acesso a uma oferta melhor. Ninguém fora do grupo tem acesso. Uma oferta só para dentro do grupo. E desperta muito essa sensação de, poxa, eu estou dentro de um ambiente muito forte, entendeu? Eu estou dentro de um lugar que, caramba, eu quero acompanhar mais essas informações. Então, a exclusividade é um gatilho bem poderoso. História. O gatilho da história é um gatilho que a gente já vem falando sobre isso nas aulas. Tá? Então, a história é uma coisa muito legal. Tem um estudo de um treinamento que eu participei de storytelling, muito bom, que fala que, comprova esse estudo, que não dá para passar disso. Ó. A regra dos 33%. Tá? O que é a regra dos 33%? A regra dos 33% diz que não importa o que você faça, você vai ter sempre 1/3 que vai gostar de você, vai te amar, 1/3 que ama, 1/3 no muro e 1/3 que não gosta. É a regra dos 33%. Sabe aquela história de que nem Jesus agradou a todos? Isso foi realmente comprovado e é fato científico hoje, é fato comprovado que não dá para agradar todo mundo. Você vai agradar 1/3 das pessoas. Se você fizer algo muito bem feito, 1/3 vai te amar. 1/3 vai ficar em cima do muro. Você pode conseguir aumentar um pouco ali, mas vai ficar em cima do muro e 1/3 não vai gostar de você. Então, isso foi comprovado por vários estudos. Não vou citar para a gente não ficar tanto tempo aqui, mas só para você saber que é muito importante você usar o gatilho da sua história, você criar conexão com as pessoas, porque você vai encontrar esse 1/3 que te ama. Tá? A Apple, ela não é feita para todo mundo. As
pessoas acham que ela é feita para todo mundo, mas ela não é. É um público específico que a Apple cria seus produtos. Um público específico, e é esse público que chama o resto das pessoas, tá? Eu aprendi isso aí num curso de copy. Foi feito um estudo dentro da Apple e foi identificado que a persona da Apple, sabe quem é a persona da Apple? É aquela pessoa que fica na fila. A persona da Apple é a pessoa que fica na fila para comprar o produto. Então, aquelas são realmente as pessoas que amam a Apple. A pessoa que, quando lança um produto da Apple, ela se submete a entrar numa fila, às vezes até quilométrica, para ser um dos primeiros, um dos early adopters aí, a ter acesso a esse produto. E são essas pessoas que chamam os outros clientes, que somos nós, que vamos comprar depois, quando a gente achar que faz sentido, entendeu? Então, a gente gosta, eu, por exemplo, gosto bastante da Apple, mas eu não compro. Tipo, eu tô com o iPhone 10 ainda, meu iPhone é o X, nem é o 11, entendeu? Então, sabia que o 11 ia vir muito parecido, não troquei. Agora, quando vir o próximo, já sei que vai mudar um pouco agora no 12, eu devo trocar, mas também não vou trocar no primeiro dia, na primeira semana. Então, a Apple, eu não sou a persona da Apple, entende isso? Então, assim, eu até amo, mas não sou a persona definida. Então, mas elas têm a persona definida delas, tá? Lá talvez não dá nem um terço desse grupo, mas, enfim. É só uma métrica para vocês terem uma referência de que vocês precisam criar conexões e mesmo criando conexão, mesmo fazendo muitas pessoas gostar de você, nem todos vão gostar de vocês. Show! Então a gente passou pelos gatilhos, dos gatilhos de permissão, passamos pelos gatilhos de interesse e agora vamos para os gatilhos, são os que eu mais gosto, tá? Eu vou deixar por último esses aí que eu mais gosto. Vamos falar aqui do 4, trazer a pessoa para o seu time. Porque o 3 ali eu vou ficar um pouco mais, porque eles ali realmente eu sou apaixonado. Trazer a pessoa para o seu time. Quais são os gatilhos que você traz a pessoa para próximo de você, para perto de você? Gatilho do porquê. O gatilho do porquê é muito forte, tá? Então, você tem o gatilho do porquê entra aquele lance do propósito, entendeu? Tanta gente está falando. Hoje é tanta gente falando de propósito, que acabou banalizando um pouco a questão do propósito. Mas ele não deixou de ter o valor que ele tem, não deixou de ser uma coisa muito importante, entendeu? Se você faz o que você faz por um motivo maior do que só ganhar dinheiro, cara, isso é propósito. Você tem que pensar o que te move além do dinheiro, sabe? Eu falo para vocês, eu não trabalho hoje por dinheiro. Eu já tenho o suficiente para mim ser feliz. Eu trabalho hoje porque eu quero realmente poder contribuir com outros empreendedores. Eu quero poder somar. E claro que eu tenho targets financeiros, tenho alvos maiores, mas eu já não preciso. Então eu faço o que eu gosto. Eu tenho realmente o propósito de contribuir com a classe empreendedora. Essa é a minha audiência. Contribuir com tecnologia, com informação, com apoio, com motivação, com estímulo. Sei lá. Eu estou sempre lutando para criar novas maneiras de contribuir. Com você que está aí do outro lado. Então, esse é o meu propósito, entendeu? E eu vou encontrar um grupo de pessoas que vão se conectar comigo, vão olhar e falar, caralho, o propósito desse cara é massa. E mesmo que eu não fale o propósito, as pessoas sentem. O propósito conecta. Então, quando você tem um porquê muito claro, por que você faz o que você faz, isso traz a pessoa para perto de você. Você deixa de ter um cliente e passa a ter um fã. Hoje eu posso dizer com muito orgulho que eu tenho várias pessoas que são meus fãs, entendeu? Fãs da G Digital. Fãs do meu trabalho, fãs da minha história, fãs do que eu construí. E isso é muito poderoso. E você só consegue fazer isso quando você está disposto a se expor. Quando você está disposto a, às vezes, contar a sua história, contar os seus fracassos, contar os perrengues que você passou. E isso contribui muito para quê? Para você vender mais, para você crescer o seu negócio, para você criar um time de pessoas que vão te admirar, que vão mandar boas energias para você, que vão se preocupar com você, que vão gostar de você e por aí vai. Aí você tem uma outra forma de trazer a pessoa para o seu time, que é através do inimigo comum. Inimigo comum é muito forte, tá? Por exemplo, nesse exemplo que eu coloquei aqui do fim do Brasil, quem era o inimigo comum deles? O inimigo comum eram os bancos. Então, eles começaram a bater nos bancos. Banco. Então, o cara está falando fim do Brasil, parece que ele está batendo no Brasil, mas ele não está batendo no Brasil, ele está batendo nos bancos. Você gosta de banco? Você que está aí do outro lado, você gosta de banco? Eu não gosto de banco, entendeu? A sensação que eu tenho sobre os bancos é péssima. Sou muito grato hoje por estar criando esses novos formatos de bancos digitais, que eu posso resolver tudo pelo meu celular. Então, a gente tem um estigma do banco, sabe? O banco, ele causa sensações ruins na gente. Então, quando eles batem no banco, é um inimigo comum de quase todos. O banco só quer cobrar juros de você, o banco quer cobrar um monte de taxa. Quando você precisa de alguma coisa, eles não são tão bons para te atender. Então, criam vários argumentos reais para trazer a pessoa para perto de você. Uma forma
bem simples a gente identificar o inimigo comum hoje que está acontecendo no Brasil, é essa polarização política. Então, hoje, quem é bolsonarista, aqueles ferrenhos mesmo, o inimigo comum deles é o Lula. O inimigo comum deles é o Lula. O cara que hoje ele está em cima do muro ou ele é mais Lula, o inimigo comum dele é quem? É o Bolsonaro. Entendeu? Então, essa polarização política, ela forma os times. Ela acaba formando os times. Então, várias pessoas hoje têm um inimigo em comum que é o Bolsonaro. Está acabando com o nosso país, está fudendo a gente, não sei o quê. E várias pessoas têm em comum o Lula. Ah, melhor ter um louco lá do que um ladrão, esse cara que roubou e cada história maluca que sai. Então, você tem essa polarização nas duas pontas, saindo várias histórias malucas de inimigos comuns e times sendo formados. É preciso ter um cuidado para usar esse gatilho, tá, pessoal? Preciso ressaltar isso porque, de novo, quando você traz pessoas para te amar muito através de um inimigo comum, o que você está fazendo? Tem pessoas que vão amar esse inimigo. Então, você está criando inimigos para você também. Por isso, eu, por exemplo, em política, eu não me envolvo. Eu tomo o máximo de cuidado para falar qualquer coisa sobre política. Por quê? Porque eu sei que se eu puxar para um lado, eu arrumo inimizade para o outro. E eu não tenho tempo para ficar com briga política, sabe? Não é no meu interesse nesse momento, não é minha prioridade hoje. Então, tenha atenção a esse fato. Isso também leva você a refletir hoje sobre o seu comportamento nas redes sociais, a forma que você se expõe, entendeu? Tem clientes nossos que, eu fico triste. Algumas postagens que eu já vi de muita defesa política, a bandeira do Brasil, um brigueiro defendendo ou criticando o Bolsonaro, não sei o quê. Eu acho, na minha opinião, ganha-se muito pouco fazendo isso e perde-se muito tempo, sabe? Acho que a gente precisa concentrar mais a nossa energia no nosso negócio. E se a gente quiser ter algum tipo de influência política, algum tipo de papel nisso, sei lá. Aí eu penso que tem que participar das reuniões em câmaras, participar dessas reuniões políticas, para ter algum tipo de voz ativa. Ficar causando discórdia nas redes sociais, eu acho que a eficácia disso é muito baixa. E gasta muito tempo, muita energia, entendeu? Sei lá. Enfim, é só a minha opinião. Gatilho da segurança, tá? Um gatilho muito, muito forte. Você tem várias formas de você dar segurança para a pessoa. Você criar uma maneira dela entender que ela está segura com aquela decisão que ela está tomando, entendeu? Então, uma forma muito simples de fazer isso é, por exemplo, num vídeo de vendas. Uma coisa que as pessoas fazem para despertar a segurança. E aí você começa a entender por que tem cada elemento no vídeo, né? Mas no final de muitos vídeos de vendas, o cara fala assim, ó, quando você clicar nesse botão agora, você vai ser redirecionado para a tela de pagamento. Essa tela de pagamento, você pode colocar o seu cartão de forma 100% segura, você vai ver um cadeadinho verdinho, você vai efetuando o pagamento. Assim que você efetuar o pagamento, eu já vou redirecionar, eu já vou mandar um e-mail para você com os dados de acesso. Tudo 100% seguro e super simples. Isso passa para a pessoa um pouco mais de segurança. Por isso que existe hoje o SSL, a criptografia nas páginas, o cadeadinho verde, entendeu? Isso também passa segurança. É importante, né? A digital é gratuito, você não precisa nem fazer nada, só mapeia no seu domínio. Você já tem o cadeadinho verde lá. E em alguns momentos usar frases do tipo 100% seguro, segurança tal coisa. O gatilho da segurança é um gatilho que contribui. Solução, tá? O gatilho da solução. Quando você tem uma solução, quando você se aprofunda na dor, é uma coisa que eu já venho falando nas aulas, é um gatilho que também traz a pessoa para perto de você, porque ele cria mais conexão. Tá? Então, aprofundar na dor da pessoa, entender bem o que ela está passando, qual é o problema dela e mostrar que você tem uma solução também traz essa pessoa para mais perto de você. Show! Então, grupo 4, agora vamos para o meu grupão preferido. Esses aqui que são os mais poderosos, na minha opinião, alguns dos mais poderosos, e que também precisam, só que assim, alguns desses têm que ser utilizados com moderação, tá? Então já fica a dica, se você usar muito, aí o gatilho é uma parada assim. Você precisa usar mas a pessoa não pode perceber que você está usando tanto. Ela não pode perceber que aquilo você está tentando manipular ela. A gente está tentando manipular ela, tá? O fato é esse, o gatilho mental ele serve para manipular as pessoas. Serve para manipular. Eu até vou falar uma coisa aqui no final. Deixa eu botar aqui para não esquecer depois. Falar para vocês sobre isso aqui. Fear or greed. Tá. O objetivo do gatilho mental é manipular as pessoas, sim. Isso aqui vai além um pouco da influência. Ele já entra na linha da manipulação. Mas você tem que entender, não é uma manipulação. Por isso eu disse, use para o bem. Porque eu quero que você entenda o seguinte. De certa forma, você que está aqui nesse treinamento,
Houve uma certa manipulação com alguns gatilhos para você estar aqui. Isso é um fato. Houve. Agora você já está aprendendo os conceitos, você está entendendo que houve algumas dessas manipulações. Agora, eu estou te manipulando para o bem, para uma coisa que vai te ajudar. Estou te manipulando para uma coisa que vai contribuir para você, entendeu? Para uma coisa que vai somar para sua vida. Então, isso não tem nada de mal. Tá? Então, eu estou gerando formas de você olhar e falar, cara, eu quero isso, velho, eu quero. E aí, estou criando uma influência poderosa em cima de você. E aí, dentro desses gatilhos de tomada de decisão, a gente tem um dos que é o mais forte, que é a garantia. A garantia é, para mim, a melhor forma de você influenciar, de certa forma manipular alguém, mas deixar a ela a segurança de que se der alguma merda, ela está respaldada. Sempre tem a chance de dar alguma merda, sempre tem a chance de dela não ficar satisfeita, de alguma situação acontecer. É natural esse processo. E essa pessoa ela já está resguardada na justiça por 7 dias. Então, no mínimo, deixa mais exposto os 7 dias. Ah, Rafael, eu não posso aumentar para 14, cara. Eu não posso aumentar para 30. Se você puder aumentar o prazo de garantia, é maravilhoso. Mas os 7 dias já está respaldado por ela. Ela já tem esse respaldo, 7 dias, pela lei, entendeu? A lei brasileira diz que o consumidor tem 7 dias para devolver, para se arrepender, para se alguma situação acontecer, ele poder reaver o dinheiro dele. Então, isso está na lei. Então, se você pode aumentar para 14, para 21 dias, maravilha. Se você não pode, pelo menos deixe explícito essa informação. Deixe explícito, porque isso vai fazer o quê? Vai dar mais segurança para a pessoa, vai dar mais confiança que você confia no seu taco, que você sabe o que você está falando, e no fundo você está dando só o direito dela. Mas quando você deixa exposto, você mostra que, cara, eu tô aí por você. E a pessoa sente do outro lado, ela fala, poxa, ele realmente confia no taco dele. Então isso é muito poderoso, sabe? Então eu acho que esse gatilho, sempre combinado com outros gatilhos, ele torna a sua comunicação sempre muito mais poderosa. Você pode usar isso, como eu já falei várias vezes, você pode usar isso tanto na sua página de vendas, na sua negociação, você pode usar isso em qualquer circunstância de uma negociação de vendas que você estiver fazendo, usar a garantia, deixar explícito para a pessoa que ela está segura. E isso vai despertar o outro gatilho, que é o gatilho da segurança. Vai despertar que qualquer coisa que acontecer, eu estou respaldado. O Mercado Livre, ele se fez no Brasil usando principalmente desse principal gatilho. Você olha para o Mercado Livre, não sei se você compra no Mercado Livre ou não, mas eu compro praticamente todas as minhas coisas no Mercado Livre. Amo comprar no Mercado Livre. E quando eu comprei no Mercado Livre a primeira vez, eu fui muito ousado. Pouca gente comprava. Sei lá, deve ter mais de 10 anos isso. Ainda a minha internet, ela tinha acabado de passar para 100 megabytes. Né? Hoje tem gente aí com internet de giga já, né? Não, 100 megabytes não, pô. Pera aí, Rafael. 100 megabytes é o que eu tenho hoje. Uma internet de 100 kbytes. 100 kbytes. Eu sou do tempo ainda da internet de escada. Vocês também, alguns de vocês devem ser. E a minha internet era de 100 kbytes quando eu comprei a primeira vez pelo Mercado Livre. E dava muito medo de comprar, porque, tipo, você ouvia falar de muita fraude, de muita insegurança. Como que eu criei coragem de comprar no Mercado Livre? Porque eu senti segurança na plataforma, que eles disseram que se eu tivesse qualquer problema, eu teria 14 dias para devolver, para qualquer coisa que acontecer, e o dinheiro nem era liberado para o vendedor ainda. Então eu achei isso massa, entendeu? Então eles cresceram no Brasil utilizando principalmente dessa comunicação. Hoje ainda é utilizada, mas nem tanto mais, porque hoje ele já tem muita autoridade, muita confiança do mercado. Mas isso aqui é muito útil, principalmente quando você ainda não tem tanta autoridade. Mas até tendo autoridade, continua sendo útil. Show! Vamos falar dos outros, tá? Paradoxo da escolha. O gatilho do paradoxo da escolha. O que é o gatilho do paradoxo da escolha? Um exemplo simples para ele é o seguinte, é você pegar, tem um exemplo que foi feito de um jornal, isso aqui é um exemplo muito clássico na área de copy, que é assim, eles colocaram um plano de 49 e um plano de 99, beleza. Aí, o plano de 49, por exemplo, dava direito ao jornal impresso. E o plano de 99 dava direito ao plano de jornal impresso e ao jornal digital. Por exemplo, eu não lembro exatamente os detalhes, mas vamos supor que seja isso. Ok. Aí, ele, 49 o impresso, 99 o digital mais impresso. Aí, esse foi o teste 1 que foi feito. Então, foi feito esse teste 1 e deu X, Y de conversão em cada plano. Beleza, então 49 no só impresso, 99 no plano completo. Aí foi feito um outro teste. O outro teste era o seguinte.
99 o impresso, eu não lembro exatamente os detalhes, mas era algo assim. 99 o impresso e 99 o impresso mais digital. Sabe o que aconteceu? Olha que coisa mais burra parece, né? Mas, tipo assim, você fala para a pessoa escolher se ela quer só o impresso ou se ela quer o impresso mais digital pelo mesmo preço. Aumentou as vendas, aumentou mais as vendas do que na opção que você tinha um mais barato e um mais caro, e ainda aumentou mais o número de vendas e todo mundo passou a assinar só o plano de 99. E, claro, todo mundo clicava no impresso mais digital, né? Porque a sensação que a pessoa está tendo é que ela tá ganhando o digital, sabe? Então, você quer só o impresso ou você quer o impresso e ganha de bônus no digital? Claro que eu quero de bônus digital. E isso gerava uma sensação na pessoa que ela estava tendo um benefício. E não que ela estava pagando mais caro para ter para ter o jornal digital, entenderam? Então, nenhuma ela pagava o impresso mais barato e pagava mais caro para ter o digital. Na outra, ela pagava 99 no impresso e ganhava de bônus o digital. Então, essa percepção ela foi muito forte para aumentar as vendas. Esse teste entrou para a história aí das COPs e é um exemplo para você ver como você pode utilizar isso de repente no seu negócio. Uma coisa sobre planos, dentro do paradoxo de escolha, aí tem vários estudos que eu já vi a respeito disso, que é o seguinte: você pode olhar que no site da Digital tem 3 planos, tá? E é o máximo que eu considero que torna eficiente uma comunicação. Esses estudos, eles mostram que quando você começa a dar mais que 3 opções, mais que 4, 5, 6, 7 opções, as vendas caem, porque a pessoa fica muito em dúvida no que comprar. De preferência, uma única opção. Melhor uma única opção. Mas se você precisar dar algumas opções, avalie se existe a possibilidade de você colocar só 3. Rafael, não tem como colocar só 3. Então, coloca o máximo que for necessário, mas não dê opções demais. Quanto mais opções, maiores as chances de cair as vendas. Tem até um documentário na Netflix, acho que é o 100, alguma coisa assim. Coloca na Netflix assim, ó, experimento social, tá? Experimento social. Aí tem um grupo de pessoas, se não me engano, são 100 pessoas, 60, 100 pessoas, eu não lembro o número exato, que estão fazendo vários experimentos sociais. E um dos experimentos sociais que eles fazem é a respeito do paradoxo de escolha. Então, eles dão várias opções para as pessoas escolherem e depois eles dão menos opções. A que eles dão menos opções dá mais resultado. Então, é uma coisa para vocês, um documentário bem legal para vocês assistirem. Na verdade, tem vários tipos de experimentos sociais lá que explica várias coisas e contribui também para essa parte de comunicação, tá? Recomendo vocês assistirem isso. E tá, tem um outro experimento que foi feito também para elucidar ainda mais na cabeça de vocês. Um mercado pegou uns 30, 40 tipos de geleia e colocou na frente, tá? Expondo, e a pessoa podia ir lá e experimentar essas geleias. Então, esse foi o teste A. Então, colocou lá uns 40 tipos de geleia, aí você pegava um pratinho e você podia ir experimentando essas geleias. Eles queriam ver quantas pessoas iriam experimentar as geleias e dessas quantas iriam comprar as geleias. Beleza. O teste A foi esse. O teste B, eles colocaram 5 tipos de geleia. Só 5 tipos. E aí, eles queriam ver quantas dessas pessoas iriam comprar. O teste B ganhou disparado. Por que o teste B ganhou disparado? Porque no teste A as pessoas não tinham tempo, não tinha paladar para testar todas essas geleias. Era muita geleia para experimentar. E aí a pessoa via aquele monte de opção, ficava em dúvida qual ela ia comprar e acabava não comprando nenhuma. Enquanto o que tinha só 5 geleias, a maioria das pessoas conseguiam testar todas elas, experimentar, ela ainda tinha paladar para sentir o gosto de cada uma, e aí ela acabava levando 2, 3 potes de geleia que eles se agradaram mais. Então, pensa nisso. Você tem um negócio, quanto mais opções você der, menores as chances de você fazer venda, tá? Então, lembra disso. Aí, tipo assim, você precisa, sei lá, uma pizzaria, entendeu? Mas vamos imaginar que o exemplo é uma pizzaria. Não é, eu acredito que o caso da maioria de vocês, mas supondo que fosse. Você precisa dar um monte de opção. Um cardápio gigante. Como é que você faz? Você vai categorizando essas opções. Categoriza. Então, tipo assim, tamanho da pizza, a primeira categoria. Qual o tamanho que você quer? A pessoa tem uma escolha com 3, 4 opções. Acabou. O tamanho é esse. Beleza. Tá, agora chegou na hora da borda. Qual borda você quer? 3 opções de borda. Qual sabor você quer? E sabor você precisa de todas as opções. Mas você pode colocar, por exemplo, 5 sabores que mais saem. Os 5 sabores que mais saem normais e os 5 sabores que mais saem gourmet. Então, você já segmentou o público. O público é mais gourmet, ele vai olhar os 5 gourmet. O público é mais comum, então ele vai olhar os normais. E aí, você deu as 5 principais opções e aí depois você dá o restante das opções
caso nenhum desses 5 tenha agradado ele. Mas isso facilita a tomada de decisão do seu público, tá? Então, é um gatilho bem importante que a gente precisa sempre considerar. Gatilho do descaso. Esse gatilho do descaso, ele é muito forte, ele é muito poderoso. Em uma das aulas, eu acho que eu dei o exemplo, ou não, mas eu tenho sempre um exemplo que eu dou, que é a respeito da concorrência. A pessoa vem e fala assim, por que eu vou contratar a agência digital e não vou contratar o produto tal que é 2 vezes mais barato? Sabe o que eu geralmente faço nesse momento? Eu uso o gatilho do descaso. Eu falo assim, olha, se você não conseguiu ver valor no meu produto suficiente para tomar a decisão de comprar ele e tá olhando para esse outro produto que não tem X, Y, Z funcionalidades, mas se você acredita que te atende, fecha ele. Pum, acabou. Fim de papo. Esse é o gatilho do descaso. É quando eu mostro que, se você quer me bater, eu não preciso de você. Eu posso viver sem você. Entendeu? Então, o gatilho do descaso, ele é um gatilho poderosíssimo, tá? Você pode usar ele em várias circunstâncias diferentes na sua comunicação. Ele é uma forma de mostrar autoridade também, tá? Então, alinhar a expectativa com as pessoas, mostrar para as pessoas, às vezes, qual é o lugar delas. Só tem que tomar cuidado, tá escrito ali, para não ser arrogante, tá? Então, esse gatilho do descaso, algumas pessoas começam a utilizar isso, até autoridades, e aí acabou. Esse cara acabou, ele vira um cara extremamente arrogante, aí perdeu o valor para mim, entendeu? Então, é preciso ter um cuidado só para não se tornar uma pessoa arrogante, mas é um gatilho muito poderoso. Aí a gente vai para os 2, que são os 2 que eu mais gosto. Esse, de todos os gatilhos que tem, são os 2 preferidos do Rafael, tá? Que é a escassez e a urgência. A urgência, ó, é tipo assim, é isso aqui, ó, bônus master, só hoje, entendeu? Um contador na página. É quando o cara tem aquele momentinho para tomar aquela decisão. Isso é muito poderoso para você fazer vendas. Quando você consegue encaixar uma forma de colocar urgência, é poderosíssimo. A Empíricos, que eu sempre estou citando como referência, eles exploram muito esse gatilho, é um dos principais gatilhos, porque, tipo assim, eles estimulam nos vídeos, nas comunicações deles, falando que você tem até amanhã para tomar decisão, e não é por ele, é porque o mercado vai virar. Você precisa comprar, aplicar a técnica dele, porque depois já era. E você fica, caralho, eu vou perder essa chance, eu vou perder essa oportunidade, eu não posso perder isso. Então, esse gatilho da urgência, ele vira uma chave no nosso cérebro, assim, ó. Pum, você fica, caramba, você fica louco. Deixa eu colocar mais um aqui. Eu tenho que explicar isso também, tá? Esse aqui também faz diferença. Acho que ele não tá aqui. Então, esse gatilho da urgência, ele vira uma chave na sua cabeça. Você fica louco, você fala, caramba, eu preciso disso. Nossa, eu vou perder essa chance. Então, esse gatilho da urgência, mas lembrando, de novo, você precisa usar com moderação. Não é um gatilho que você pode usar todo minuto, toda hora, porque senão ele gera aquela sensação de desespero. Parece que você tá desesperado e não cola. Chega uma hora que ele não cola mais. Aí as pessoas começam a olhar para você e falar, não, o Rafael é desesperado, entendeu? O Rafael toda vez vem com esse papinho aí, mas isso aí é conversa fiada. Então, você precisa só moderar, não dá para usar em todo momento, a vontade é de usar em todo momento, porque ele realmente é um dos mais, vamos dizer assim, influenciadores, é um dos que mais influencia a pessoa a tomar decisão, mas você precisa tomar cuidado para usar com moderação, tá? E a escassez. Escassez escassez é forte demais, tá? É quando você cria alguma maneira de criar uma promoção, do tipo, você só tem 7 dias para fechar isso, então você criou uma escassez por dia, 50 vagas disponíveis, só até sexta-feira, e por aí vai. Escassez, olha, assim, na minha opinião, é o gatilho de todos, ele é o mais poderoso, é o que mais influencia nós tomarmos decisões, tá? Então, assim, por exemplo, eu montei uma sala nova, né? Eu tô aqui numa sala nova, há uma semana atrás não tinha essa sala. Eu e minha esposa fomos para uma cidade vizinha, chamada Cianorte. Aí fomos lá, começamos a montar toda a sala, o pessoal foi muito gente boa, montou tudo do jeito que a gente queria, para a gente ver como ia ficar aqui em casa. Daí, quando eu terminei, quando a sala foi terminada de montar, a mulher falou assim, ó, se vocês fechar com a gente hoje, a gente já leva amanhã para vocês. Minha esposa falou, mas dá para levar amanhã? Ela falou, se você fechar hoje, a gente leva amanhã. Pronto. Já tinha o gatilho da urgência. Todos esses gatilhos a gente já usa, pessoal. Vocês já usam ele. Eu só estou tornando consciente para vocês poderem utilizar ainda mais, poder explorar ainda mais isso. Mas tudo isso aqui vocês já usam, já é coisa do nosso cotidiano. A gente já tem esses gatilhos de forma natural. Agora, é importante a gente tornar consciente, porque tornando consciente, a gente consegue explorar ainda mais. Mas beleza, a mulher usou, acredito que de forma inconsciente ela disse, se você fechar hoje, amanhã eu já levo. Show, tinha urgência.
E aí vem a escassez. Ó, só tem esse sofá aí. Só tem essas poltronas. Não tem outra. Vai ter que fazer pedido. Chega só daqui 30 dias. Meu, escassez. Então, a gente tinha 2 gatilhos para tomar decisão. Um da urgência. A gente precisava fechar naquele momento. Porque ela levava no outro dia. E a minha esposa super ansiosa. E eu não sou nem um pouco ansioso. Então, tinha o gatilho da urgência e tinha também o gatilho da escassez. Porque se a gente não fechasse, a gente ia ter que esperar 30 dias, 40 dias depois para receber os mesmos produtos. Então, a escassez e a urgência combinados, elas são poderosíssimas. Dá para fazer isso no grupo do WhatsApp. Na última aula eu vou ensinar para vocês como que a gente usa em conjunto esses 2 gatilhos combinados dentro de uma estrutura de lançamento, dentro de uma estrutura do WhatsApp. Isso aqui é muito forte, é muito poderoso para tomada de decisão, tá? E aí vem isso aqui que é um plus, que eu vou passar para vocês já também, que é o efeito manada. O que é o efeito manada, tá? O gatilho do efeito manada é você pensar na historinha do Rei Leão, sabe? O Rei Leão não é elefante, né? Enfim, vai. Pensa num monte de elefante correndo. Um elefante sai, o que acontece? Todos os elefantes saem na loucura. Eu não lembro qual que é o animal do Rei Leão, mas se você lembrar na historinha do Rei Leão, foi exatamente isso que aconteceu. Os animalzinhos do mal, eu sou péssimo para lembrar dessas coisas. Os animalzinhos do mal lá, eles instigaram um animal, esse animal saiu correndo e todos os outros saíram correndo logo em seguida, tá? Então, o efeito manada, ele é poderosíssimo. Quando você instiga uma pessoa e você tem um ambiente onde você consegue criar esse efeito, você consegue instigar as pessoas a tomar decisão, cara, chega um momento que as pessoas que não tomam decisão ainda, elas tomam porque ela começa a se sentir excluída. Ela começa a se sentir excluída. Não tem como a pessoa não querer participar daquilo, porque está todo mundo entrando, entendeu? Então, num grupo do WhatsApp é um lugar extremamente apropriado para despertar efeito manada. Eu uso muito. Se você já foi em algum evento, você já viu eles usando esse efeito manada lá. Provavelmente algum evento que você já foi, você já viu. Eu já vi em vários eventos. Como que eles fazem efeito manada no evento? Fala o seguinte, o cara termina uma palestra, ele vai lá dar a palestra dele e ele fala, gente, agora eu tenho 50 vagas de tal coisa, ele cria todo um pitch, uma oferta, uma história, uma conexão, tal, ele cria todo um contexto com vários e vários gatilhos, e aí ele termina com escassez e urgência. Quem for agora lá no fundo, eu tenho apenas 50 livros, quem comprar um livro vai ganhar tal coisa comigo, meu. A galera começa a levantar maluca. Levanta 1, levanta 2, levanta 3, levanta 4. Quando o pessoal vê algumas pessoas levantando igual loucos, muita gente começa a levantar. E aí você bomba de vender. Então o efeito manada, ele tem um poder gigantesco, tá? Ele tem um poder gigantesco. Tem gente que até emula isso, cria de forma falsa, de forma fake, entendeu? Então, tipo, imagina que as 3 primeiras pessoas que levantam num evento são atores, entendeu? E eles levantam gritando e correndo. Eu não vou perder! Levanta e correndo, meu. Acabou. O resto da galera vai ficar maluca. Então, o efeito manada, ele tem um poder muito grande, entendeu? Nas nossas tomadas de decisão. Um plus que eu disse que eu ia falar para vocês também aqui no final era esse aqui, ó, Fear or Greed. O que é o Fear or Greed, tá? É o medo ou ganância. Isso aqui é uma coisa que eu aprendi tem um ano ou 2, mais ou menos, e são os 2 principais estímulos dos seres humanos, tá? A gente é primata ainda no nosso cérebro inconsciente ali, a gente ainda é primata. E a gente ainda é movido por esses 2 gatilhos centrais, que é o medo e a ganância. Por que o medo e a ganância? Porque lá na pré-história, quando a gente vivia naquela época muito mais primitiva, basicamente tinha 2 gatilhos centrais que moviam a nossa vida. Os 2 gatilhos eram esses. Era o medo de eu ser devorado o medo de eu ser devorado por um animal muito mais forte que eu, o medo de eu perder a vida, tá? Então, o tempo todo as pessoas aquelas pessoas que viviam naquela época estavam vivendo com medo porque existiam predadores muito maiores. E, ao mesmo tempo, a ganância. Eu preciso comer, eu preciso sobreviver, eu preciso continuar vivendo a minha vida. Então, a ganância de continuar querendo matar, para comer, para viver, para sobreviver. Então, esses 2 gatilhos centrais, por que é importante você entender isso? Porque se você conseguir estimular isso nas pessoas ou conseguir
ou conseguir identificar qual é o medo ou a ganância das pessoas, isso também ajuda a melhorar muito a sua comunicação. Então, quando você pensa em fear or greed, esses dois gatilhos centrais dos seres humanos, eu quero que você pense o seguinte: o seu produto hoje, ele estimula o medo ou a ganância? Geralmente é mais um. Acaba sendo os dois, mas geralmente é mais um. O meu, por exemplo, é mais ganância. Às vezes eu vou pelo medo. Eu falo, pô, você vai ficar para trás, daqui 10 anos ninguém vai vender e tal. Às vezes eu vou pelo medo, mas normalmente é a ganância. Normalmente é o cara que quer crescer mais, é o cara que quer vender mais, é o cara que quer atingir mais objetivos na vida, ganhar mais dinheiro. Um dentista, medo. O dentista é um medo. Claro que ele quer ficar com os dentes mais bonitos. Só que para mim é mais importante, não ter os dentes feios, manter do jeito que está hoje, do que ele ficar ainda mais bonito. Entendeu? Então, você precisa entender o seu produto, serviço, negócio, projeto, qual desses dois estímulos é mais latente? Qual desses dois estímulos é mais forte? É o medo ou é a ganância? Geralmente vai ser um, tá? Um livro para recomendar para vocês, esse livro Armas da Persuasão, é um livro muito bom. É um livro bem assim, ele vai trazer um pouco do que vocês já viram aqui, mas vai trazer algumas coisas complementares e que pode contribuir para vocês também. Dois cuidados para você utilizar no dia a dia. Tá? Isso aqui é uma coisa que eu aprendi há bastante tempo e eu sempre lembro, sempre tomo muito cuidado, porque isso aqui também é muito poderoso. Cuidado ao utilizar a palavra não. Tá? Cuidado. Você pode criar negativo com negativo é positivo? Na matemática é a mesma coisa. Você pode criar uma inversão no lugar de falar não. A pessoa fala para você assim, ó, sei lá, Rafael, eu posso fazer tal coisa? Na agenda digital é possível fazer tal coisa? Se eu falar não, é foda. A pessoa vai ficar com uma sensação de que a agenda digital é incompleta, entendeu? Então, geralmente, se eu ver que não dá para fazer, eu faço a seguinte pergunta. Eu falo, interessante a sua necessidade. Mas por que você quer fazer isso? Me explica um pouquinho por que você quer fazer. E aí eu vou entender o porquê ela quer fazer, para entender o contexto e entender se eu posso suprir o que ela quer fazer de outra forma antes de falar que não dá. Então isso é poderoso. E às vezes você está numa frase e você também quer usar o não. Ah, não sei o que, tal, mas isso você não consegue, tal. Cuidado, o não, quando você fala o não, o tom vocal ele aumenta automaticamente. Então, o não ele fica muito latente na nossa cabeça. O Ricardo Silva ele fala uma parada que as crianças ouvem não sei quantos milhares ou milhões de nãos ao longo dos anos. E a gente tem um trauma do não. E quando a gente ouve o não, nosso subconsciente automaticamente ele vai lá para a infância, para quando a gente queria ser rebelde, para quando a gente queria fazer alguma coisa, nossos pais não deixavam, e a gente começou a ser doutrinado, a disciplinado para fazer aquilo ali, entendeu? Então ele resgata algumas lembranças inconscientes, e você não vai lembrar de nada, é óbvio, mas ele resgata lembranças inconscientes que você não quer. Então a gente precisa ter cuidado com o não. Quer dizer que não vai dar, não vou usar o não? Impossível dizer, né? Ele vai ter que encaixar em algumas frases, mas sempre que você puder substituir nas suas negociações o não, é poderoso. Às vezes você quer usar ele porque você quer causar impacto. Eu já comentei que eu gosto do estilo de negociação mais forte, então às vezes eu uso o não, porque daí o não ele entra, sabe como? Ele entra como gatilho de descaso. Então o não ele, é descaso. Então tipo assim, não. Por quê? Você mostrou que, cara, não, tô cagando. É isso, não dá. Entendeu? Então, ele entra como autoridade e gatilho de descaso. Então, às vezes ele contribui, mas você precisa ter muita convicção de que essa estratégia ela está sendo eficiente, tá? Então, só cuidado a usar. E o mas, porém, entretanto, isso aqui é problema, tá? O mas, porém, entretanto, é uma coisa que a gente precisa evitar ao máximo. Por que a gente precisa evitar ao máximo o mas, porém, entretanto? Porque quando você fala mas, então eu falo para você assim, ó, com o lead todo dia, eu garanto para você que você vai conseguir gerar de 10 a 100 leads por dia. Mas, acabou. É como se eu estivesse negativando tudo que eu falei antes. Porém, é a mesma coisa. Porém, entretanto, eu falei mas, porém, entretanto, acabou. Você esqueceu tudo que eu falei ali. Você vai ouvir o que eu vou falar daqui para frente. Entendeu? Então, você pode substituir isso aqui. Então, olha só como pode ser substituído. Eu garanto para você que com o lead todo dia você vai gerar de 10 a 100 leads por dia, só que é mais leve, tá? Só que você vai precisar se dedicar. Mas você vai precisar se dedicar. O cara só fica com você vai precisar se dedicar e parece que já queimou, entendeu? Só que você vai precisar se dedicar. Mas você vai precisar se dedicar. Ponto, negativou. Então você precisa achar formas
de contornar o mas, porém, entretanto. Formas de contornar essas 3 palavrinhas que ela já traz pra gente, tipo, sua esposa, ela fala assim pra você, amor, hoje você é o melhor marido do mundo, não sei o quê, papapá, e você fala, mas eu quero viajar, mas eu quero tal coisa, entendeu? É assim que geralmente funciona. Então, ele está muito impregnado no nosso dia a dia, mas no aspecto da comunicação de vendas, numa página, num processo ou até numa negociação, às vezes isso pode te prejudicar. Então, cuidado a utilizar. Bom, revisando, então a gente falou sobre os gatilhos de gostar, reciprocidade, coerência, compromisso, prova, que é muito poderoso. Os de interesse, antecipação, poderosíssimo, novidade, curiosidade, controvérsia, surpresa, exclusividade, história. Tomada de decisão, garantia, efeito manada, paradoxo de escolha, descaso, urgência e a escassez, que ele é muito forte. Trazer a pessoa para o seu time, porque inimigo comum, sentimento de importância e segurança. Livro recomendado, Armas da Persuasão. Cuidado a utilizar não, porém, os 2 principais gatilhos aí do ser humano, medo e ganância. Espero que essa aula tenha gerado bastante insights em você. Espero que você consiga melhorar a sua comunicação a partir dessas ideias que eu te dei, a partir desses novos conceitos que você está pegando. Vamos junto, vamos crescer. Use isso aqui para o bem, tá? Por favor, use isso aqui para ajudar, para contribuir com a vida das pessoas, para somar na vida das pessoas. São armas realmente muito poderosas. Valorize esse conhecimento que você acabou de receber e vai praticando aos poucos. Fechou? Tamo junto? Valeu!